Wallace, se você vê o Wilton Pereira Sampaio na rua e ele te der bom dia, o que você vai responder pra ele? Bom dia, minha pica, porra de bom dia. Bom dia, minha chibata, filha de mingau, fila da puta, porra de bom dia. Bom dia, meu ovo, ovão. Que isso, Wallace? Que isso, cara? Jogaço na semana. Jogaço. E agora a gente vai passar para nossa planilha, para nossas avaliações, para nossas notas. E nós vamos começar. Antes, eu queria fazer uma pergunta pro Diobrando, que ele disse que eu tava vendo uma plantinha ali na beira do campo. Diobrando, que planta era aquela? Era uma muda, né? Muito bem, Diobrando. Uma mudinha de plantas, então. Nossa, cara. Eu quero saber do Frank o que ele achou dessa piada. Nossa, que bosta. Não gostou, Frank. Não gostou. Eu vou começar pela ordem aqui. Cássio Ângelo, Grêmio 2, São Paulo 1. Sua nota para o tricolor gaúcho na partida de hoje, Cássio Ângelo? Cara, nota 5 pro Grêmio, fez um bom primeiro tempo. Mas só não tomou o gol do São Paulo na segunda etapa porque não quis. Eu acho que a equipe do Grêmio abdicou muito de jogar. Há de se ressaltar também o preparo físico da equipe do Grêmio. Eu acho que é algo que tem que ser trabalhado. Mas o Grêmio tem algumas boas valências aí. O garoto Vila Sante, o garoto Cristaldo. E acima de tudo o garotinho Luiz Soares aí, diferencial técnico desse campeonato brasileiro. Mas o Grêmio jogou só um tempo, então nota 5 pro Grêmio. Nota 5 pro Grêmio do Cássio Ângelo. Estevão Barros, sua nota pro tricolor gaúcho? Cara, 4, apesar da vitória. Porque deu muito espaço pro São Paulo, mesmo no primeiro tempo. Eu não achei que o Grêmio fez uma partida monstruosa, não. Se bem que se eu der 4 pro Grêmio, eu vou dar o quê pro São Paulo? Eu vou passar pra 5, então. Mas deu muito espaço. A equipe do Grêmio, apesar da vitória, como o Cássio falou, no segundo tempo correu muito risco. O São Paulo também esbarrou nas próprias limitações técnicas. E no primeiro tempo, apesar da vitória, eu não achei que o Grêmio foi brilhante, não. Aproveitou melhor as falhas que o São Paulo apresentou na defesa. Visto que o São Paulo também abdicou de atacar depois que fez o gol. E aí, quando o Grêmio empatou, já não conseguia mais ter força, né? Pareceu sentir um pouco os gols. E aí a equipe do Grêmio soube aproveitar melhor. Então eu vou com a nota 5, Ediel. Nota 5 do Estevão Barros também. E eu vou dar 4,5 pro Grêmio. Porque assim, eu acho que essa vitória não foi merecida. No segundo tempo, o São Paulo foi muito melhor. E eu acredito assim que o Grêmio precisa melhorar muito ainda para querer alguma coisa no Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho pode vir aí discursar, dizer que o elenco é limitado, joga a culpa nos jogadores, na diretoria, nunca a culpa é dele. Mas assim, da forma que ele montou a equipe do Grêmio hoje, não era para ter vencido o jogo. O São Paulo foi ineficiente também nas tentativas de finalizações, mas assim, uma vitória do Grêmio que não foi merecida. 4,5 minha nota para o Grêmio. Estevão Barros. Cássio Ângelo, queria falar alguma coisa, Cássio? Não, só que tem alguém fazendo pipoca aí, cara. Eu acho que poder dar uma conferida aí nos nossos cabos, transmissores aí do Meio Armadores. Pronto, passou. Não, ainda tá. Tuturu. Sério? Bom, vai lá, Diel. Bom, vamos lá. Cássio Ângelo, já você tá falando sua nota pro São Paulo. São Paulo que perdeu hoje. 3,5, seu Adiel Reis. Vou dar 3,5 só pelo esforço mesmo do segundo tempo. Eu acho que a equipe do São Paulo fez o gol e foi só isso no primeiro tempo. Muitos erros individuais, muito frágil na marcação a equipe do Tricolor do Morumbi. E não é o São Paulo que a gente estava vendo nas últimas vitórias, cara. Uma equipe aguerrida, uma equipe que briga, uma equipe que vai para cima, uma equipe que estava arriscando mais, Adiel, inclusive chutando de fora da área. Foi assim que venceu o Internacional, com o chutaço do Pablo Maio de fora da área. E o São Paulo precisa voltar a ter confiança no jogo.
foi o que, na minha modesta opinião, faltou hoje. Como o Luciano falou, o Grêmio não é essa Brastemp toda, não. 3,5. Alô, Brastemp. Se quiser patrocinar a gente aqui, viu? Não é nada pessoal, foi só um comentário aí. Não, essa elogiando a marca, Brastemp, inclusive, né? É, isso. Estevão Barros, sua nota pro São Paulo hoje. Eu vou de 2,5. Acho que no primeiro tempo a equipe deu muito espaço. Aí Ramos, por favor, cara, quando você voltar pra São Paulo, vai lá no RH e fala, pessoal, eu tô indo embora, acho que não tenho condições de seguir trabalhando aqui, eu vi que tá difícil pra mim. Porque, cara, muito espaço, ele não atacou, não defendeu, foi uma peça nula em campo. E aí complicou demais a marcação das laterais do São Paulo. O Natan entrou, mudou completamente o jogo. É verdade também que a gente tem que levar em conta a postura do Grêmio no segundo tempo, mas ele não deixou o Reinaldo se criar por ali. Anulou muito bem também o Cristaldo no início, enquanto esteve em campo no segundo tempo. Mas, cara, muito ruim a partida. O São Paulo ainda teve chances de empatar, né, com o Rodriguinho, depois com o Luciano, mas não aproveitou. Cara, o 2,5 é mais pelo primeiro tempo, porque no segundo a equipe foi bem, viu, Adiel? Mas, enfim, saiu derrotada também, então de nada adianta jogar bem no segundo tempo. Empatar no segundo tempo, né? Terminou 0-0. Então... Pois é, 2,5 a nota do Estevão Barros, e eu vou dar, Estevão Barros, não quer dizer a nota, hein? Para o São Paulo. Ele gosta. 2,5 para o tricolorista. Eu vou repetir a sua nota. E acho o seguinte, que não pode ficar dependendo só dos gols do Caleri, viu? Tudo bem, toca no Caleri que é gol, ele é um craque de bola, é um dos melhores centroavantes do país, sem dúvida nenhuma. Mas ficar dependendo dele de cruzamento na área para que ele faça um milagre é muito pouco para um time como o São Paulo. Hoje foi assim, conseguiu o primeiro gol, depois da falha depois teve o pênalti, mas principalmente a falha do goleiro Rafael mexeu com o emocional do time, que ficou esperando o primeiro tempo acabar para tentar esperar do Dorival alguma alternativa ali. Acho que foi muito mal o São Paulo no primeiro tempo. Segundo tempo veio para cima no abafa, quase empatou muito pela mudança de atitude do Grêmio, mas na real é que, enfim, não jogou para empatar, entendeu? Foi melhor do que o Grêmio no segundo tempo, foi, mas assim, não criou nenhuma chance clara, assim, efetiva de fazer o gol. E, portanto, minha nota é 2,5. Nota final para o Grêmio, 2,83. São Paulo. Para o São Paulo, desculpa, 2,83. Cássio Ângelo, sua nota para o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Cara, o Renato ele monta um esquema durante a semana e dentro do jogo ele não vai mudar. Ele só vai fazer algumas mudanças de jogadores, motivar a galera. Mas, cara, assim, o São Paulo hoje só não empatou porque eu nem sei. Porque é ruim. Quer dizer, porque o São Paulo não quis, né, cara? Mas o São Paulo quis empatar e não conseguiu. Muito espaço se o Estevam tá falando, eu vou concordar com o nosso homem da informação. São Paulo só não empatou porque esbarrou nas limitações táticas. Muito espaço na costa dos dois volantes e muito espaço também na costa dos laterais. A marcação muito frouxa no meio campo, e se fosse uma equipe um pouco mais qualificada, eu acho que teria empatado o jogo, quem sabe dado uma pressão ali para virar. Nota 3 pro Renato Gaúcho, 3 pontos aí que ele levou pro time do Grêmio, 3 pontos então também para ele. 3 pontos pro Renato Gaúcho. Estevão Barros, sua nota pro Renato. O Cássio roubou minha nota, velho, eu ia com a nota 3 também, eu vou persistir na nota 3. Porque é isso, cara, o Grêmio é isso aí, ele tem suas limitações também, não é um time brilhante, e o Renato, não acho que o Grêmio seja um time bem montado não. Se o São Paulo fosse um pouquinho mais competente defensivamente no primeiro tempo, teria conseguido até uma vitória mais folgada ali, porque tinha espaço para jogar. A questão é que abdicou um pouco, preferiu recuar, não insistir tanto em marcar o segundo gol, e acabou chamando o Grêmio pra cima, né? Que foi, e aí encontrou muito espaço na defesa do São Paulo, mas eu não acho que o Grêmio seja um super time, não. Tem limitações, deixa muito espaço. E aí no segundo tempo, quando abdicou de atacar pra só se defender, aí a coisa, ele conseguiu segurar ali aos trancos e barrancos, porque o São Paulo também
não ofereceu grandes perigos, né? Teve uma outra chance ali, mas poucas. Então, nota 3 aí pro Renate. Nota 3, senhores, eu vou acompanhar vocês. Eu acho que o Renato não merece mais do que isso, não, viu? Eu não vi o Grêmio com estratégia linda dominando o São Paulo, não vi superioridade tática, não. Eu vi um time aguerrido, com força de vontade, como o Cássio disse, bem motivado, como o Estevão disse, limitado, mas que venceu o jogo. E daqui a pouco o Renato Gaúcho vai dizer na coletiva aí que jogou o time jogou o melhor futebol do mundo. Então podem esperar. Vamos brincar no Brasileirão, né? Então, enfim, Renato Gaúcho é isso aí mesmo, cara. Nota 3 aí pra esse treinador. Agora, cara, eu vou fazer a pergunta segundo que tá na planilha aqui. Sua nota para o Dorival. Ele gosta. Ele gosta. Ficou até desconcertado o menino, né? Tamanho do pau. Daniel Reis, o querido filho do Dorival, né? Nota, cara, nota 4 pra ele hoje, porque é o seguinte: errou. Teve problemas no primeiro tempo? Teve problemas. Mas, Adiel, quem não tem problemas, Adiel? Você abre o livro de matemática, o que você muito vai ver lá dentro do livro de matemática? Problema. A vida é de problemas. Mas é isso, aí é que está a graça da brincadeira. Ele soube consertar esses problemas. Embora os erros que ele cometeu tenha muito carregado o São Paulo para essa derrota. Mas ele mudou a postura do jogo, ele mudou a tática, ele tentou de tudo, o que ele poderia fazer como treinador. Só que ele pagou pelos erros dele. Os erros dele foram um primeiro tempo muito ruim de São Paulo e tomar 2 gols da equipe do Grêmio. Então, por causa da persistência do Dorival, da mudança que ele fez, ele ainda leva uma nota 4, um ponto a mais do que o Renato. Por quê? Porque ele ainda tentou consertar o erro da equipe, diferente do Renato, que só trocou ele por meia dúzia. Nota 4 do Cássio Ângelo para o Dorival Júnior. Estevão Barros, sua nota para o treinador do São Paulo? Eu acho que eu vou de 3 também. Pelos 3 zagueiros, viu? Eu gosto do esquema, eu achei que funcionou, não achei que foi mal não, mas o Rai Ramos não dá, né, cara? Porra, acabou que foi um destaque negativo para a equipe, influenciou a partida. E o São Paulo foi derrotado muito porque as laterais no primeiro tempo não funcionaram, né? E aí o Dorival, achei que no segundo tempo ele ainda conseguiu corrigir, fez as substituições que eu inclusive pedi, né? Então seria hipocrisia da minha parte criticá-lo por isso. E aí a coisa andou. Mas pelo primeiro tempo eu acho que 3, Adiel. Eu acho que ele pode tentar insistir essa ideia de 3 zagueiros. Não achei que São Paulo no segundo tempo fez uma partida ruim não, quando tinha 11. A questão é que pagou o preço pelo primeiro tempo ruim hoje, né? Então, por conta disso, 3 aí pro Dorival. É verdade. Nota 3 do Estevão Barros pro Dorival. Eu ia 3 pro Dorival, mas assim, vamos lá. No primeiro tempo foi ruim, realmente. Escolhas dele, ele colocou ali o Rai Ramos na lateral direita, fez a diferença e o time saiu perdendo o jogo. Mas no segundo tempo ele consertou. E quando a pessoa aprende com os erros, Estevão Barros, a gente elogia ela. Então 4 pro Dorival, porque ele aprendeu com os erros, botou o time pra frente no segundo tempo, colocou com 3-4 praticamente no final, 4 atacantes, botou a Arboleda lá pra frente. Então, assim, pelo segundo tempo que o São Paulo fez, Dorival colocou o time pra cima do Grêmio e só não fez gol mesmo por, sei lá, azar, zica, sorte e ruindade. Mas assim, pra mim, 4 pontos pro Dorival Júnior. 4 pontos, então, 3,67, Adiel. 3,67. Cássio Ângelo, e a arbitragem do seu Wilton Pereira Sampaio? Só um detalhezinho, Adiel, me permite, do Dorival Júnior. Porque olha como o futebol é interessante, cara, e por isso que a gente está aqui todo sexta, sábado, domingo e segunda, né, fazendo live
debate no futebol. Por isso que a gente gosta tanto desse esporte, cara. Porque se a bola do Rodriguinho lá entra, a gente estaria aqui só elogiando o Dorival por ter consertado os erros, ter colocado uma equipe mais para frente. Cara, por isso que o futebol é tão apaixonante, brother. Então, já que é apaixonante, dê sua nota pro apaixonante árbitro Wilton Pereira Sampaio. Cara, nota 4 pro Wilton Pereira Sampaio. Eu acho que é um árbitro que entrou o jogo na conversa. Eu acho que nisso consumiu muito tempo, mas minha principal crítica pro Wilton é muita falta que não acontece, entendeu? Ele inverte muito em encontrão de jogo, uma chegada, uma disputa ombro a ombro por falta. Teve um momento ali do segundo tempo, teve dois contra-ataques em sequência, um para o Grêmio e outro para o São Paulo. Inclusive nesse lance que eu comentei, que foi a bola do Rodriguinho na trave, aí depois o Cristaldo vai lá num contra-ataque e o goleiro Rafael faz uma boa intervenção. Depois desses dois contra-ataques em sequência, o Wilton Pereira Sampaio ele marca uma falta que realmente não existe, por cima do Vila Sante pelo Pablo Maia. Sinal do árbitro que está cansado, né, cara? Acaba ficando no disco da jogada, não conseguiu acompanhar. Por causa disso, nota 4 pro garoto Wilton Pereira Sampaio. Nota 4 do Cássio pro Wilton Pereira Sampaio, arbitragem, Estevão Barros. E você, quanto você avalia o trabalho deste guerreiro? Vou pedir pro Frank avaliar pra mim. Frank, o que você achou da arbitragem de hoje? Nossa, que bosta. Wallace, se você vê o Wilton Pereira Sampaio na rua e ele te der bom dia, o que você vai responder pra ele? Bom dia, minha pica, porra de bom dia. Bom dia, minha chibata, mingau, fila da puta, porra de bom dia. Bom dia, meu ovo, ovão. Que isso, Wallace? Que isso, cara? Bom, é isso, Adiel. Vou dar 1 aqui, vai, pra não ser infeliz. E 0, mas, cara, muito caseiro, ele irrita, ele perde a partida fácil. Defendi ele aqui outras oportunidades, mas hoje ele me irritou. Nota 1, então, pro Wilton Pereira Sampaio. Nota 1 do Estevão. Estevão, eu vou só acrescentar meio ponto na tua nota, tá? 1,5, porque ele marcou bem o pênalti. Mas eu concordo, muito caseiro, ele picota muito o jogo, inverte muito as faltas, concordo com o Cássio também, gosta de chamar a atenção pra si, gosta de aparecer no jogo. O Wilton Pereira Sampaio, em alguns momentos, gosta de conversar demais, enrola muito, o jogador tá atrasando a partida, ele não dá cartão amarelo. Enfim, 1,5, e não foi uma partida legal pra arbitragem hoje no jogo do Rio Grande do Sul, viu? Nota final 2,17. Cássio, cara, eu acho que inverteram, cara. Era pra botar o Hilton Novaes e aquele menino de Santa Catarina pra apitar. Esse jovem aí de Santa Catarina é bom árbitro, cara. Vamos apostar nele. Pois é, Cássio, mas infelizmente a CBF não pensa assim. Sua nota para a partida como um todo, Cássio Ângelo, o que você achou de Grêmio e São Paulo? A nota 7, eu gostei bastante da partida. Só não vou dar uma nota maior pela limitação técnica que as duas equipes têm. Mas foi uma partida divertida de se assistir. Uma partida onde as duas equipes ofereceram espaço. E quando não é o meu time que está jogando em uma partida assim, é divertido de se assistir, porque as duas equipes buscam gol a todo tempo. Nota 7 do Cássio para a partida, Estevão, concorda, discorda? 6,5 aí. Vou tirar meio ponto pela derrota, viu? É sempre ruim. Então dá pra ficar feliz. Não existe derrota positiva, né? Mas foi uma partida boa. 6,5. Eu vou diminuir mais meio ponto e vou dar 6 para a partida. Eu gostei da partida, só que em alguns momentos a qualidade das duas equipes estava tão abaixo que... Pô, a voz até foi embora agora. Que, assim, deixava um pouco a desejar. No segundo gramado também afetou, mas enfim, 6 que eu dou para a partida, gostei como um todo. E a nota final foi 4,5, é isso, Estevão? Isso mesmo. 4,5, e agora nós vamos para os nossos prêmios individuais. Cássio Ângelo, vamos para os prêmios individuais. Vamos começar pelo... Eu vou começar pelo Jobson, para depois a gente ir para o astronauta, para vocês achincalharem, tá? Vamos começar pelo filho do trabalho, Cássio Ângelo. Teve algum jogador que se destacou mais na partida para você?
Ah, Del Reis, teve. Eu ia falar do garoto Rafael. Cara, eu contei 8 intervenções de Rafael. Não sei o Só para Score, que é um site especializado, vai dizer depois. Mas intervenções entre defesas e intervenções mesmo, saídas providenciais, eu contei 8 na partida. Você falou ainda agora assim, não pode depender muito do Caleri, né? Mas também não pode depender muito do Rafael, goleiro que aparece bem. Mas como ele falhou, e goleiro quando falha, goleiro é o único dentro de campo que não pode falhar, senão o prejuízo já é assinado, eu vou ter que votar no garoto Vila Sante, cara. Cara, que jogador tático, cara. Eu que fui ali da posição de meio campo, eu conheço aquela parte de gramado, eu entendo bem. Um jogador que não aparece muito para as câmeras, é toque de bola rápido, para o lado, para frente, não tem firula. Joga simples, é um pouco parecido comigo, cara, mas eu tinha um pouquinho mais de talento, um pouquinho mais de qualidade técnica do que o garoto Vila Sante. Mas eu vou dar o prêmio de Jobson para ele, por ele estar se esforçando. Vila Sante foi o voto do Cássio. Estevão, seu voto. Cara, eu voto no Frank, viu? Aliás, o Diobrando, nosso repórter lá na beira de uma grande partida. Não, mas, cara, difícil, velho. Porra, eu não sei, eu tô pensando aqui em alguém que... Eu vou votar no Caio Paulista, só por ser uma afronta ao Cássio. Que isso, velho. Uma afronta ao futebol, cara, que dá esse prêmio pro Caio Paulista. Bom, vocês me deixaram numa encruzilhada, mas eu assim, a gente vai ter que decidir, viu? Porque... Você já foi muito encruzilhada, Joe? Não. Porque, por exemplo, para mim, apesar da derrota, o Arboleda, que começou perdido no sistema de 3 zagueiros, fez uma boa partida, tá? Fez uma boa partida e para mim ele foi o melhor de todos os jogadores que estavam em campo. Ele fez uma boa partida e para mim ele foi consistente apesar da derrota. Só que aí o Cássio vem dizer que o Vila Sante fez uma boa partida e levantou uma questão muito boa. Eu acho que eu vou votar no Vila Sante pelo fato do Grêmio ter vencido, viu? Mais uma menção aqui pro Arboleda, que fez uma boa partida, e mais uma boa partida, viu? Do Arboleda, apesar dos pesares, apesar da derrota. Mas o Vila Sante, Estevão Barros, vai receber o prêmio de Jobson, filho do trabalho da partida de hoje. Vai receber não, vai ter que ir buscar também. ICB já é demais, a gente não paga o frete. Ficar pagando frete, né? Todas as regiões exceto onde ele mora, né, cara? Frete grátis para todas as regiões exceto onde ele mora. Agora sim, astronauta da partida, o Bagre. Estevão Barros, eu vou começar por você. Seu voto e sua justificativa. Por favor. Dê me aprumar aqui na cadeira. Foi no dia 12 de março, Cássio Ângelo, que a gente fez a eliminação do Corinthians do Campeonato Paulista, diante do Ituano. Sim, senhor. Aí um cidadão lá, lateral direito do Ituano, acertou um belo chute no ângulo do goleiro Cássio e fez o gol que garantiu o empate pro Ituano, que depois viria a eliminar o Corinthians nos pênaltis. Esse cidadão foi eliminado na rodada seguinte, diante do Palmeiras no Allianz Parque, e ficou livre no mercado, visto que seu contrato com o Ituano ia até o final do ano, ele estaria disponível, e ele foi contratado pelo São Paulo. São Paulo, então, decidiu contratá-lo. E ele chegou aí no Morumbi, desde então tem sido lamúria o que esse rapaz tem que fazer em campo. Ele só me deixa louco. E hoje ele cagou todo o sistema tático. Enfim, foi -1 em campo, uma peça nula, não atacava, não defendia. Ele tentou reproduzir o chute que ele acertou contra o Corinthians, mas em vão. E tem sido assim. Ele vive de um lampejo, de um momento só da vida dele. O DVD de um lance só. Rai Ramos, lateral direito. Rai Ramos é o voto do Estevão. Cássio Ângelo, seu voto para Bagre da partida, pro astronauta da partida de hoje. Cara, eu vou votar no Fábio, cara. Olha a história do Fábio na partida, cara. Ele pegou ali a prévia do jogo e viu assim, eu vou marcar o Caio Paulista. Aí ele ficou assim, cara, que trabalho fácil. Caio Paulista, eu não vou precisar marcar e vai ter espaço para me jogar.
Cara, mas ele não fez nenhuma coisa nem outra. E até o lance que ele foi substituído, cara, foi uma falta que ele foi tentar fazer no Pablo Maia e não conseguiu fazer a falta e ele mesmo se machuca. Jogador que tem dificuldade até mesmo para fazer uma falta. Então, por ele ser campeão da Champions League, ter jogado com Alex Ferguson, ser treinado por Renato Gaúcho, tem tudo na vida de mão beijada para ser um grande lateral, cara. Mas não aproveita a chance. Então, para mim, o Fábio é o Bragre da partida. Fábio, lateral do Grêmio, foi o voto do Cássio. Bom, eu vou acompanhar o Estevão, porque esse Rai Ramos aí foi o culpado do Corinthians ser eliminado. Fez um golaço. Não, você tem que votar de maneira profissional, calma aí. não deixando sua pessoas, questões emocionais interferirem na questão. Eu vou justificar. E aí ele foi vendido, a propaganda dele foi que ele era um excelente lateral, foi elogiado por todas as emissoras que transmitiram o jogo, era grande lateral ofensivo e tal. E aí eu vou fazer o jogo dele contra o Grêmio hoje, titular pelo São Paulo, e ele deixa o Reinaldo livre para fazer o gol. Então, e não fez nada. A única coisa que ele fez foi tentar repetir o chute, né, Olha o chute! de final, que não deu em nada. Então, meu voto para ele foi por isso, entendeu? Eu acho que criaram uma expectativa muito alta desde aquele jogo contra o Corinthians, e aí foi só ladeira abaixo. E hoje eu acho que foi o ápice. Alcançou o fundo do poço. Péssima partida dele, tanto que foi substituído no intervalo. Então, essas são as nossas premiações, senhoras e senhores. O Jobson da partida foi o Vila Sante, jogador do Grêmio, e o astronauta da partida foi o Rai Ramos, lateral querido pelo Estevão Barros do São Paulo. Estevão Barros, pro Vila Sante, quanto tempo ele tem para retirar a tomada? São 7 dias úteis. Passou disso aí, a gente vai vender o item, né? A tomada web, porque a gente não é otário, precisa pagar as contas também. Então, Vila Sante, 7 dias aí corridos, em 7 dias úteis, começando a partir de amanhã.